possa falar o teu coração, em nome de Jesus, que a mesma glória que vai descer aqui possa alcançar a tua casa. Eu profetizo em nome de Jesus, amém? Quero trazer uma palavra abençoada para o teu coração. Ela se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, são apenas 2 versículos, para fazermos a meditação. E eu quero que você nesta manhã se atente, porque o Senhor Ele quer falar com você, amém? Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um, que nesta manhã já está sacrificando a sua manhã, o seu dia para o Senhor. E eu quero te dizer que tudo que você faz para Ele, há uma recompensa. Tudo que você apresenta a Ele, há uma recompensa do céu para a sua vida, amém? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, a minha é ARA. Quero também saudar aí o nosso pastor que está fora, está fazendo a obra do Senhor em outros lugares, que Deus possa continuar abençoando, e nós já estamos com saudade dele, né? Glória a Deus, pastor, que o Senhor possa usar a tua vida no nome de Jesus, aonde o Senhor estiver, que Deus possa guardar a tua família, e nós estamos aqui sempre orando pela família do Senhor em nome de Jesus, amém? E vai nos dizer o texto, 1 Crônicas 4, do 9 a 10, e diz: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Eu quero que você guarde esta frase: porque com dores o dei à luz. Versículo 10: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomaras que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu vou repetir a parte B do versículo 10. E Deus lhe concedeu a ele tudo o que ele pediu. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, o Senhor é grande entre as nações, o Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Deus, não há outro além de ti, Jesus. E nós nesta manhã invocamos o teu nome, invocamos a tua presença. Bendito Espírito Santo, nós carecemos da tua presença nesta manhã. Fala conosco no mais íntimo e profundo da nossa alma, Jesus. Que o Senhor possa mexer nas estruturas, Pai, dentro de nós. Espírito Santo, enquanto eu ministrar, eu te dou a liberdade de curar os corações, Senhor, endurecidos, machucados. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa curar as feridas na alma, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer uma reorganização em nossas vidas. Meu Deus, eu estou aqui como um instrumento do Senhor, e eu te peço, Pai, aqui eu estou para que o Senhor possa me usar. Eu não tenho nada, Deus, se do alto não me for dado. E eu te peço, toma a minha vida, me diminua, Pai, para que o Senhor cresça. E que nesta manhã o teu grande nome possa ser engrandecido, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Eu quero que você redobre a sua atenção. Eu quero poder trazer algo que vai mudar a tua história nessa manhã. Nós vamos estar falando de alguém que por sua vez foi alguém que trouxe não somente as mãos de Deus para ele, mas trouxe o coração. E lindo é quando nós alcançamos o coração de Deus e não as mãos.
Por quê? Porque as mãos podem fazer muitas coisas, mas se você alcança o coração, você tem ele por completo. Então este homem, ele foi mencionado no livro de 1 Crônicas, e o livro de 1 Crônicas, ele é um livro bem cansativo. O livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas, ele foi escrito por Esdras, para trazer novamente ao povo de Israel, para trazer as histórias do povo de Israel novamente. Por quê? Porque o povo já estavam vivendo, levantando altares a outros deuses. Várias coisas tinham acontecido neste tempo, e Esdras aqui, ele traz os livros, 1 e 2 Crônicas, trazendo as histórias do povo, as histórias da linhagem de Davi, de Judá. Então eu tenho certeza que você que já fez um plano de leitura bíblica, quando você chega no livro de 1 e 2 Crônicas, você pula ele porque é cansativo, porque é nomes em cima de nomes, são nomes de famílias que foram dos antepassados, que vieram de uma linhagem conhecida. Então Esdras, ele vai escrever este livro, trazendo ao povo de Israel as histórias, para que eles não viessem se esquecer dos teus antepassados. E Esdras, ele faz questão de, no capítulo 4, versículo 9 e 10, relatar a história de um homem. E eu acho isso muito importante, porque ele fez questão de, no meio dos nomes, de no meio das linhagens, ele relatar a história de um homem que por sua vez tinha tudo para dar errado, que por sua vez tinha tudo para ser mais um da história. Mas o texto nos relata no versículo 9, que vai dizer: e era Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. Só que é difícil, isso bagunça a nossa mente. Por quê? Porque o seu nome não condiz com o que já está escrito aqui. Por quê? Porque o nome Jabes, ele tem um significado muito ruim. Por quê? Porque o nome Jabes significa o que causa dor, o que causa sofrimento. Por quê? Porque a sua mãe escolheu este nome. Por quê? Porque em meio ao parto, ela sentiu muitas dores. Foi um momento em que as mulheres que já teve parto normal, que já teve seu filho e teve o parto normal, você sabe como é uma dor insuportável, é uma dor que você não tem controle sobre ela. Então eu imagino a mãe de Jabes dando a luz a ele e dizendo: é muita dor, você veio no momento difícil da minha vida. Então Jabes, ele já nasce com um jugo em suas costas através do teu nome. Por quê? Porque o nome está dizendo: foi com dor que você veio, foi com muito sofrimento que eu tive você. Então a história aqui vai dizer, vai relatar, vai nos trazer a história de um homem que, por sua vez, se ele tivesse recebido, se ele tivesse se acomodado, se ele tivesse escolhido viver os rótulos que as pessoas colocassem nele, ele seria apenas mais um. E nesta manhã eu estou pregando para você, que por muitas vezes na tua história, na tua vida, você tem deixado as pessoas rotular quem você é. Você tem dado oportunidade, tem dado legalidade, tem dado a posição de alguém dizer para você que talvez você é mais um na tua família, que talvez por você ter outros irmãos ou irmãs, que talvez tem trazido desgosto para a família, você também tem sido rotulado e talvez ouvido isso da boca da sua própria mãe, do seu próprio pai, dizendo: você vai ser mais um. Mas Jabes não. Jabes, eu tenho certeza que ele passou por estes problemas, pastores. Foi crescendo e as pessoas rotulando ele pelo nome, dizendo: você trouxe sofrimento para sua família, você trouxe dor para sua mãe. Imagina este homem crescendo com isso na sua mente, no teu coração. E eu quero mexer com você nesta manhã. Deus te trouxe aqui para mexer com a sua estrutura. Porque quantos de nós não crescemos com um jugo nas nossas costas por aquilo que as pessoas falam ao nosso respeito?
E nós, por muitas das vezes, nós buscamos mudar o cenário, mudar os rótulos que as pessoas dão a nós. As pessoas olha para você e diz, não vai ser nada, não vai conseguir, vai ser igual ao seu irmão. Ah não, você vai ser igual ao seu pai. Lembra da sua mãe? Eu acho que você vai se parecer com ela. E quantas das vezes nós aceitamos isso e a nossa vida, ela começa a ser difícil. Por quê? Porque você não se aceita mais. Por quê? Porque nada para você tá bom. Por quê? Porque você não tem mais força para poder mudar aquilo que as pessoas falam ao teu respeito. E a gente começa a viver com um peso em nossas costas. E isso começa a nos frustrar. Por quê? Porque você não tem força para sonhar, você não tem força para viver os sonhos, você não tem força para ser alguém diferente no meio da sua casa. Então Jabes, ele cresce com este rótulo de um homem que causa dor, um homem que causa sofrimento. E é engraçado ver que ele não aceita a situação. Ele poderia ser um homem que poderia viver com a sua vida em um estado de rejeição, em um estado de aflição na alma. Por quê? Porque ninguém aceita ele. E quantas vezes você já não viveu esta fase? Quantas vezes o seu sofrimento, as noites de choro, só o Senhor e o seu travesseiro sabe quantas noites você dormiu chorando. Quantas pessoas te rejeitaram quando você chega no ambiente, quando você chega em um lugar e as pessoas não te aceitam. Por quê? Porque talvez o histórico da sua família não é bom para aquelas pessoas. E as pessoas começam a te rotular. Por quê? Por conta da sua família, dos teus antepassados, das pessoas que já passaram. E nós vivemos carregando estes traumas nas nossas vidas até hoje. Mas eu tenho uma notícia para você. O Senhor, Ele te trouxe aqui nesta manhã para fazer você entender que as pessoas até podem te rotular do jeito que elas querem. As pessoas até podem olhar para você e talvez entregar para você uma história para você viver, mas só o Senhor sabe a história que você tem que viver. Só o Senhor que já preparou o melhor do céu para a sua vida. Então não vai ser pessoas que vai rotular o seu futuro, não vai ser pessoas que vai dizer o que você vai ser no seu futuro, a sua geração, os teus filhos. O céu está dizendo para você que quem tem uma história preparada e reservada para você, para a sua casa e para a sua família, ainda é Ele. Aleluia, Jesus. Então nós vemos na história que Jabes, Guilherme, ele não se conforma com o que as pessoas falam. Jabes foi um homem que, quando ele vê tantas pessoas falando, ele ainda segue o seu caminho. E como isso é difícil para mim e para você. Por quê? Porque quanto mais as pessoas falam, mais isso entra em nós. Só que o controle disso está na minha mão e na sua mão. Será que você está vivendo a sua história? Ou você está vivendo a história que as pessoas contam ao teu respeito? Então o tema dessa mensagem nesta manhã é a oração que Deus responde. Talvez agora você, dentro de você, se questionou, mas será que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Qual é, pastor, a oração que Deus responde? Por quê? Porque eu já orei tanto e talvez muitas coisas ainda não aconteceu. Sabe qual é a oração que Deus responde? Pergunte qual, pastor? A oração sincera. Por quê? Porque a sinceridade move o coração de Deus. A verdade move o coração de Deus. Jabes, ele não ora porque ele quer ser melhor que alguém. Jabes, ele não ora porque ele quer ser melhor em posses, porque ele quer ser melhor em mais riquezas, porque ele quer ser melhor na sociedade. Não. Jabes, ele ora porque ele não aceita o que as pessoas falam ao teu respeito. Então existe uma diferença nas orações. A oração de sinceridade e uma oração quando você quer receber para ser melhor que alguém.
Então por muitas das vezes nós não recebemos, por quê? Porque a palavra vai dizer, porque nós não sabemos orar. Mas este homem, na sua oração, foi apenas 2 versículos que falou sobre ele, e eu tenho certeza que nestes 2 versículos foi tudo que ele precisou para mudar a tua história. E eu pergunto para você nesta manhã, o que você está precisando? O que você precisa para ter uma mudança de história? O que você precisa para ter uma mudança de vida? Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele, o que você precisa? Então são essas perguntas que talvez ecoem em nosso coração, o que nós precisamos. Por quê? Porque também tem pessoas que recebem tantas coisas e nunca está satisfeito com nada. Mas este homem, ele só precisava de uma mudança. Ele só precisava se encontrar no Senhor. Ele só precisava deixar, por muitas das vezes, de ouvir tantas pessoas falar ao teu respeito, e ouvir o que o céu tinha para ele. E talvez é tudo o que você precisa nessa manhã. É parar de ouvir muitas pessoas falar o que você é. Parar de ouvir o quantas pessoas olham para você e traz para você aquilo que elas estão vendo, aquilo que talvez elas ouviram e não te conhecem intimamente. Então está na hora de nós parar de ouvirmos muitas vozes e ouvir a voz de quem pode mudar a nossa história. Você já reparou que tem muitas pessoas que ainda não conhecem a voz de Deus? Sabe por que isso acontece? Porque a gente dá ouvido a muitas vozes, e quando a gente não tem uma intimidade com Ele, a gente não reconhece mais a voz. Por quê? Porque parece que é só mais um falando de tantas vozes que nós estamos ouvindo. Mas deixa eu dizer algo para você nessa manhã, a voz dele é diferente. A voz dele causa algo diferente dentro de nós. Não, a voz dele traz um alívio para o nosso coração. A voz dele traz uma segurança para a nossa alma. É por isso que o salmista, em todos os momentos de aflição da sua vida, ele dizia: eu vou olhar para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Não, eu vou esperar no Senhor. Por quê? Porque quem espera no Senhor recebe aquilo que muitas das vezes muitas pessoas te oferecem, mas nada te preenche. Então Jabes aqui, ele não se conformou com o estado de vida dele, Claes. Ele diz: eu vou tomar uma decisão hoje. Eu vou tomar uma decisão agora. Então ele invoca o nome do Senhor. Versículo 10, ele vai fazer uma oração, e é uma oração sincera. É uma oração que moveu não as mãos do Senhor, mas moveu o coração. Por quê? Porque a sinceridade de Jabes, o pedido de Jabes, foi tão bom para Deus, que Deus ele respondeu na mesma hora. Porque no final vai estar dizendo bem assim, ó, e o Senhor lhe concedeu. Então nesta manhã, eu quero que você faça uma oração sincera. Por quê? Porque o céu vai te conceder aquilo que você precisa. Então Jabes ora, dizendo: ó, tomara que alargue as minhas fronteiras. É Jabes dizendo: Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Mas tomara que o Senhor alargue as minhas fronteiras. É Jabes dizendo para Deus: Deus, se o Senhor quiser me abençoar, eu estou à disposição. E o céu está dizendo para você nesta manhã: Deus ele quer te abençoar, meu querido. Deus ele quer te abençoar, minha querida. Mas você precisa estar na disposição daquilo que o céu tem para você. Porque por muitas das vezes as nossas orações é: Senhor, me dá o que eu preciso, me dá o que eu quero.
faz o que eu estou necessitando, mas o que Deus tem não é o que você quer. Por quê? Porque o que nós queremos é muito pequeno para aquilo que o céu tem para fazer comigo e com você. O que nós pedimos não está nem ao ponto do que Deus quer fazer na tua história. E talvez as coisas comecem a se demorar, mas Deus, Ele não tarda. É engraçado que Deus, Ele não se atrasa. Por quê? Porque quando Ele faz, é para a glória dEle. Foi isso que Ele disse para Marta. Se o Senhor tivesse aqui, Ele não teria morrido. É Marta dizendo para Jesus: ó, o Senhor se atrasou, não há mais o que fazer. Parece que Marta não conhecia Jesus. Parece que Marta não sabia quem era o Jesus que habitava na casa dela. Sabe por que ela não conhecia? Porque por muitas das vezes ela estava tão preocupada com os afazeres e não estava nos pés. Então Jesus se manifesta dizendo: ó, fica tranquila, que o que vai acontecer é para a glória de Deus. Então talvez o que não aconteceu na sua oração ainda será para a glória dEle. Mas fica tranquilo, porque Ele não tarda, Ele não se atrasa. No momento certo Ele vai fazer o que você pediu. No momento certo Ele vai agir na tua história, na tua casa e na tua família. Então Jabes fala: Deus, tomara que o Senhor alargue as minhas fronteiras, tomara que o Senhor abençoe os meus caminhos, que a tua mão esteja sobre mim, para que eu não viesse, ou para que eu não venha sofrer as aflições. Por quê? Porque Jabes também tem certeza que existem aflições no nosso dia a dia. Existem aflições para cada manhã de um recomeço. Por quê? Porque Jesus, Ele falou dizendo: ó, no mundo vocês terão aflição. Ou seja, não é porque vocês estão em mim que vocês serão ausentos, né? Será ausente de problemas. Não é porque vocês estão em mim que não vai ter problema. Por quê? Porque se fosse assim seria fácil, todo mundo estaria nele. Mas Ele disse: vai ter aflição, vai ter problema, vai ter dores, evangelista. Vai ter situações que você vai chorar mesmo. Vai ter situações que você não vai ter o controle. Vai ter situações que você vai clamar, vai chorar, vai gritar. Eu estou dizendo isso. Mas eu também te digo: fique tranquilo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa frase, eu venci o mundo, para quem não tem a sensibilidade, o discernimento, passa batido. Por quê? Porque quando ele fala eu venci o mundo, nós estamos vendo que a palavra diz ele venceu o mundo. E talvez em automático, pastor, a gente pensar, para Jesus vencer foi fácil, Ele tem poder. Mas tem uma chave nessa palavra, porque quando Ele fala, porque eu venci o mundo, e daí João capítulo 15 vai dizer, aquele que está ligado na videira, aquele que está ligado em mim, aleluia. É por isso que Ele disse, fica tranquilo, porque eu venci o mundo. É Jesus dizendo para os discípulos, se vocês estiverem em mim, vocês também vencerão. Então o céu nesta manhã está dizendo, fique conectado na videira. Por quê? Porque nos dias de aflição o Senhor, Ele está contigo. Nos dias de dores o Senhor, Ele é contigo. Nos dias de desânimo Ele está dizendo, fica tranquilo, eu sou a sua força. Aleluia. Então Ele disse que a tua mão esteja sobre mim, para que eu não venha passar pelas aflições. E aí o texto vai dizer que Deus lhe concedeu. Deus lhe concedeu tudo o que lhe pediu. Jabes, ele é um homem que ensina eu e você a não viver o que as pessoas falam sobre nós, a vencer as barreiras, as limitações. Por quê? Porque para ele o cenário não tem o que fazer. Ele já é um homem que com o seu nome já carrega um peso. Talvez os dias dele neste momento aqui era de aflição, era de dor,
era de não ter o que fazer. Só que ele passa por cima disso. Ele vence as limitações. Ele vence as dificuldades. Ele vence as barreiras. Eu não sei o que tem sido barreira para você. Eu não sei aonde está a sua limitação. Eu não sei o que para você seja um impedimento. Mas Jabes venceu. E eu quero profetizar que você também vai vencer. Eu quero profetizar que você também vai mudar a tua história. Por quê? Porque você não vai se conformar com a vida que você está vivendo. Você não vai se conformar com o cenário que você está vivendo. Talvez o cenário que você vive agora é um cenário caótico, que você não sabe o que fazer, que você não tem mais o controle da situação, você não vê saída. O céu está dizendo: você pode vencer essa barreira. Por quê? Porque em uma oração, Jabes, ele mudou a sua vida. E daí vai dizer o texto que ele foi mais ilustre que os seus irmãos. Agora eu pergunto, ele foi melhor que os irmãos por conta do quê? Pela tua sinceridade em Deus. É por isso que muitas pessoas elas vêm se sobressaindo. Por quê? Porque são sinceras diante de Deus. E a sinceridade, a verdade, a obediência vai fazer você crescer de todo jeito, queira você ou não. Por quê? Porque quando Deus quer que você cresça, não há demônio que possa impedir. Não há pessoas que possam falar ao teu respeito e te paralisar. Quando Deus ele quer te levantar, meu filho, Ele te levanta. Então Jabes se tornou mais ilustre que os seus irmãos, por conta da sua oração e por aquilo que Deus fez na vida dele. Mas isso não quer dizer que ele teria agora as atitudes de menosprezar a tua casa. Por quê? Porque foi pela tua oração que a tua casa recebeu a bênção de Deus. Deus conhece o nosso coração. Antes mesmo de falar, o Senhor já sabe o que você vai falar. O salmista vai dizer: antes que eu abra a minha boca, o Senhor já sabe o que está no meu coração. Ele esquadria os nossos corações, os nossos pensamentos. Então, se Deus soubesse que essa atitude e o que ele fizesse na vida de Jabes mudaria ele, mudaria o caráter dele no meio da tua casa, Deus não faria. Mas Deus fez porque viu a sinceridade em um homem. E a pergunta é: o que Deus pode fazer por você? O que Deus quer fazer por você? Por quê? Porque as bênçãos do Senhor ela não tem medida. Quem coloca limitação em Deus somos nós. Deus, eu quero, mas até aqui tá bom. Quando Deus abençoa, Ele abençoa por completo. Então nós vemos aqui um homem que, se fosse olhar pelo cenário, não teria mudado a tua história, não teria mudado a sua casa. Por quê? Porque ele venceu os limites, ele venceu as barreiras, ele venceu as palavras que lançavam contra ele. Ele venceu talvez os olhares de julgamento que as pessoas olhavam para ele. Ele venceu. Então nesta manhã você está aqui para vencer tudo isso aí. Eu quero que você comece a pensar agora: o que te paralisou? O que você fazia em Deus e hoje não consegue mais fazer? Aonde foi que você se perdeu no meio do caminho? Eu ministrei a palavra para você nesta manhã, agora eu vou ministrar o seu coração, porque é aí que Deus quer tocar nessa manhã. E o que tem paralisado você? O que aconteceu que talvez você já não consegue mais ser aquele homem, aquela mulher que buscava Deus constantemente? Aonde foi que você parou?
Quais foram os rótulos que as pessoas colocaram em você que te paralisou? Talvez eu estou pregando para pessoas que ainda sofrem com rejeição aqui, que aonde chega tem pessoas que não te aceitam. Aonde você está, parece que quando as pessoas chegam você tem que se afastar, você tem que se retirar, você tem que sair. E até quando você vai viver esse estado? Tem pessoas que o pai rejeitou, que a mãe rejeitou. Tem pessoas aqui que cresceu com esse peso, esse jugo nos ombros. Quando queria amor da mãe, a mãe não estava. Quando queria uma direção do pai, o pai estava ausente. Quando precisava de um carinho, de uma ajuda, não tinha ninguém lá. E você veio crescendo com isso no seu coração. Você veio crescendo com essa marca dentro de você. Aí você começa: Deus não me aceita, eu sou pecador demais para estar na presença de Deus. Será que Deus ouve as minhas orações? Será que o que eu estou fazendo está bom para Ele? Quantas dúvidas nós não carregamos por conta destes problemas? Quantas das vezes alguém te prometeu algo e não cumpriu, e você vem carregando esse trauma dentro de você? Aí quando alguém te promete algo, você já fica com medo. E quando Deus prometeu que ia mudar a tua história, por conta dos traumas você também não aceita. Por conta de tanta dor que causaram no seu íntimo, no seu coração, você já não reconhece mais Deus como teu pai. Você não sabe o que é Ele para você. É por isso que você está perdido dentro da casa, talvez. É por isso que você vem, você até ora, mas você anda perdido no meio do caminho. Por quê? Porque talvez foram os rótulos que colocaram na tua história. Por aquilo que você já viveu, eles disseram para você: vai ser igual a sua mãe, vai ser igual ao seu pai. Mas o céu está dizendo para você: não importa o que aconteceu lá atrás, Ele tem poder para te curar nessa manhã. Não importa qual foi o cenário que a tua família viveu e você cresceu vendo a situação, o céu está dizendo para você que existe cura para você. Por quê? Porque Deus, Ele quer mudar a tua história. Deus, Ele quer fazer você caminhar, meu querido. Deus, Ele quer fazer você alcançar as infinitas bênçãos dEle. Só que por muitas das vezes nós nos sentimos incapazes. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que tem chamado de Deus, até cantava, até falava de Deus, e hoje já não consegue mais. O Espírito Santo, Ele quer invadir o teu coração nessa manhã. Por quê? Porque a obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Deus, Ele não aceita mais te ver paralisado. Deus, Ele quer que você rompa os caminhos. Deus, Ele quer alargar as fronteiras para você. As mãos dEle estão sobre a sua vida. E quantas das vezes Deus está falando: vai, filho, que eu sou contigo, e nós estamos no mesmo lugar. Deus está falando: vamos, filho, eu sou contigo. E para nós parece que essa palavra é normal, é simples. Mas quando Deus fala que está contigo, é para você vencer. Não é para você chegar a caminhar e desistir no meio do caminho. Não é para você chegar em um lugar e ser envergonhado. Não, quando Deus está com você, Ele faz o milagre acontecer. Quando Deus, Ele diz que está com você, é para que grandes coisas aconteçam. Imagina se Josué não entende o que Deus fala.
Moisés morre, Josué tem que conduzir o povo. Imagina se ele é alguém que não entende. Eu sou contigo, Senhor, eu sei, muito obrigado. Imagina se ele não entende o que Deus está falando com ele. Será que o povo tinha entrado na terra? Então talvez o que está faltando para mim e para você é credibilidade, é acreditar no que Deus está falando, é acreditar que se Deus está falando que você é vencedor, você é vencedor. Se Deus está falando que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Talvez as coisas não estão acontecendo na tua vida, porque você não tem acreditado no que Deus está falando. E Deus, Ele usa a minha vida para dizer para você quantas coisas eu já te falei, quantas coisas eu já te prometi. E talvez a nossa pergunta é: por que não aconteceu ainda? Eu estou há tanto tempo e nada mudou. Deus, Ele não quer ouvir somente a sua voz. Deus, Ele quer a sinceridade do teu coração. Deus, Ele quer a verdade que está dentro de você. E nesta manhã Ele trouxe para curar as feridas que o mundo te causou. Ele te trouxe aqui para dizer para você que existe uma cura, existe uma vida abençoada nele. Pastor, mas e depois, quando eu sair daqui? Você vai viver as bênçãos de Deus. Por quê? Porque Jabes viveu. O texto vai dizer: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. O que ele pediu foi para que Deus abençoasse os teus caminhos, foi para que a mão dele protegesse ele nos dias de aflição. Talvez quantas aflições você passou e Deus estava te guardando e você nem percebeu. Quantos livramentos Deus já te deu e você nem se tocou. Não é que as nossas orações não têm efeito, é porque Deus está agindo e a gente está distante. Deus está fazendo e a gente não está sensível a Ele. Deus está fazendo e os nossos olhos estão vendados. Então nessa manhã, Deus, Ele quer arrancar as escamas dos nossos olhos. Deus, Ele quer tratar o nosso coração para viver o melhor dEle. Por quê? Porque se nós estamos machucados, com o coração aflito, nós começamos a duvidar do que Deus pode fazer. Então Deus, para fazer primeiro, Ele quer te curar. Para Deus realizar primeiro, Ele quer te estruturar. E foi para isso que o céu te trouxe aqui nessa manhã. E você que está me assistindo nessa manhã, talvez essa palavra encontrou teu coração aí, e o céu está dizendo que Ele tem cura para você também. Talvez você é aquele que sofre com as rejeições da vida. Talvez você é aquele que sofre com os pessimismos do seu dia a dia. O céu está dizendo que Deus, Ele vai te curar nesta manhã. Deus, Ele vai curar o teu coração. Deus, Ele vai transformar a sua vida para você viver o melhor dEle, no nome de Jesus. E aqui eu finalizo a mensagem dizendo para você: qual é a oração que Deus responde? Como é que você vai orar agora nessa manhã? Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele bem assim, ora com sinceridade, ora com verdade, e o céu, Ele vai realizar na tua vida. Nós vemos um homem que mudou a tua história pela oração, e o céu está dizendo que a sua oração nessa manhã vai mudar a história da tua casa, vai mudar a história da tua família. Você não vai ser mais o mesmo a partir do momento em que você sair daqui dessa manhã. Não, eu quero profetizar: você não vai ser o mesmo homem, você não vai ser a mesma mulher que vai viver a sua vida sofrida com os traumas que o mundo tem causado dentro de você. Não, o céu está te chamando, o céu te convocou nessa manhã para curar as tuas feridas na alma, para curar as feridas internas que só você e Deus sabe. O céu está te convocando nessa manhã, e eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus. Qual é o cenário que você está vivendo agora?
Essa oração ela vai ser profética na sua vida, amém? Amém? Quem recebe? Então eu quero que você coloque nos teus pensamentos aquilo que te paralisou. Eu quero que você volte lá atrás, nas obras que você fazia para Deus. Eu quero que você feche os teus olhos e comece agora a se examinar. Eu quero que você volte a uns anos, a uns meses, a uns dias, eu não sei. Eu quero que você volte lá atrás um pouquinho. Eu quero que você faça o caminho de volta. Porque o céu ele vai curar. O Senhor ele vai curar você. O Senhor ele vai resgatar novamente aquele homem e aquela mulher que você era alguns tempos atrás. O Senhor vai te trazer vigor novamente, por quê? Porque aquilo que as pessoas falaram ao teu respeito vai cair por terra nessa manhã no nome de Jesus. Você que está na sua casa nos assistindo, eu quero que você feche os teus olhos. Da mesma forma eu quero que você volte um pouquinho lá atrás e relembre o seu passado. Relembre as épocas, relembre as cenas, os acontecimentos que marcaram a tua vida, que te machucaram por dentro. Pastor, foi o meu pai, eu não sei. Foi a minha mãe, eu não sei. Quem foi que te paralisou? Eu quero que você comece a voltar lá atrás. Pastor, foi o meu pai. Ele prometeu tantas coisas para mim e não cumpriu. Ele falou tantas coisas e não estava presente. Ele disse que me abraçaria quando eu choraria. Ele disse que estava comigo para me dar colo quando eu precisava. E quando eu precisei ele não estava lá. E isso marcou meu coração. Isso ainda dói dentro de mim. Eu não posso ver uma família que o pai está presente, abraça o filho, cuida do filho, que eu já lembro do que eu precisava e não tinha. Pastor, foi a minha mãe. Ela disse que me ajudaria nos dias difíceis. Ela falou que estaria comigo quando tudo desse errado. Eu estou com saudade do colo, eu estou com saudade do abraço dela. Pastor, eu não consigo abraçar o meu filho, por quê? Porque eu não tive o carinho, eu não tive o afeto, eu não tive o acolhimento, eu não tenho isso. Eu não consigo transmitir isso para a minha família, porque isso é um trauma dentro de mim, é um problema que eu carrego desde a minha infância. Pastor, foi as pessoas falando que eu seria igual eles. Quantas das vezes você talvez já não viveu um cenário de ver o seu pai bater na sua mãe, e você cresceu com isso marcando a tua história. Você cresceu vendo o seu pai agredindo a sua mãe verbalmente, e hoje talvez você repete a mesma coisa com a tua esposa. Quantas das vezes você já viu a sua mãe tendo vários relacionamentos e sofrendo dentro de todos, e hoje talvez não consegue ter um relacionamento saudável? Talvez o que você busca é uma família feliz, e a sua lembrança era o desastre que era a sua. O céu ele quer te curar destes traumas nessa manhã. Pastor, eu estou com vergonha de chorar. Fica tranquilo. Deus ele está para secar suas lágrimas nesta manhã e dizer para você que você não vai mais sofrer com estes traumas. Você não vai mais sofrer com estes sentimentos. Talvez você é aquele que carrega um sentimento de culpa, que por sua causa aconteceu algumas coisas, e na verdade nem era por sua causa.
Talvez é os filhos se perdendo em outros caminhos e você dizendo para você mesmo: é por minha causa. O céu quer curar o seu coração de toda culpa que não é sua. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Jesus, eu quero invocar o Espírito Santo do Senhor aqui na casa, Deus. Eu quero invocar os anjos ministradores neste lugar, meu Deus. Anjos guerreiros que vai batalhar em nome de Jesus Cristo agora esta batalha que não é nossa, Deus. Pai, talvez tem pessoas aqui nesta manhã que já não tem mais nem força para lutar, para orar, Senhor. Então toma agora essa luta, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, visita agora o coração machucado desta pessoa. Visita agora este coração que ainda continua sangrando, meu Deus. Começa a curar, meu Pai, os traumas emocionais. Começa a curar, meu Pai, os traumas, as feridas na alma dela, meu Pai, na alma dele. Meu Pai, eu quero te pedir nesta manhã que o Espírito do Senhor possa invadir, meu Pai, o coração dela. Que o Espírito do Senhor possa arrancar, meu Pai, do porão da tua alma tudo aquilo que ela guardou, meu Deus. Tudo aquilo que Ele tem guardado até hoje. Meu Deus, arranca daí agora todos os traumas, todos os problemas. Ah, Senhor, todas as dores, todos os sentimentos de inferioridade, o sentimento de rejeição, o sentimento, Pai, de abandono. Senhor, eu quero te pedir nesta manhã, Deus, começa a curar agora. Espírito Santo, começa a tocar. Espírito Santo, começa a tocar. Espírito Santo, toca onde eu não posso. Deus, começa a curar onde eu não posso. Deus, o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus, talvez ele, talvez ela veio aqui pensando e achando que seria somente mais um culto pela manhã. Mas mal ela sabia que o céu já tinha reservado este momento para curar a tua alma, para curar o teu interior. Então eu te peço, Espírito Santo, começa a curar. Deus, derrama, meu Pai, o bálsamo de cura do Senhor. Derrama, meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha trazer alegria para este coração, meu Pai. Que o Senhor possa trazer alegria para estes dias, Pai, de atribulação, de dificuldade, meu Pai. Meu Pai, eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor possa mudar o cenário, meu Pai, de cada um aqui, ó Deus. Assim como o Senhor mudou o cenário de Jabes pela tua oração, eu uno a minha fé juntamente com a deles, ó Pai. E te peço, começa a largar os caminhos, começa a largar as fronteiras. Começa, meu Pai, a colocar as tuas mãos, Pai, a proteger da aflição, meu Pai, cada um deles. Senhor, esta pessoa que nos assiste também, que o Senhor possa alcançar a tua casa, a tua família. Senhor, que o Senhor possa fazer, meu Pai, o milagre acontecer. Cura dos traumas, cura, meu Pai, dos problemas, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer o refrigério em nossa alma nesta manhã. Meu Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor possa mudar nossa história. Eu declaro, meu Pai, sobre a tua igreja, que as bênçãos do Senhor os acompanharão aonde eles pisarem. Assim como o Senhor declarou na vida de Abraão, aonde ele pusesse o pé, Pai, seria terra conquistada. Eu profetizo sobre a tua igreja, meu Pai, que grandes posses eles vão conquistar, grandes coisas eles vão conquistar, mas que eles possam estar, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, no centro da tua vontade. Que tudo aquilo que o Senhor apresentar a eles, Pai, não venha mudar o teu caráter no Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, firma, meu Deus, os nossos pés, nos estrutura na tua presença, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E você começa em espírito de adoração, com os olhos fechados, começa a adorar Ele. Santo Espírito.